Olá, amigos, muito bem-vindos novamente ao nosso curso bíblico, do estudo da Palavra de Deus. E é muito bom tê-los conosco, acompanhando, capítulo por capítulo dessa jornada, de conhecimento e de aprofundamento na Palavra de Deus. Esse estudo tem por objetivo nos aprofundar no conhecimento, na intimidade e naquilo que o Espírito de Deus tem a nos revelar ao coração a respeito das coisas concernentes ao reino dos céus. A vida daquele que recebe o ensinamento da palavra de Deus, ela floresce, ela produz fruto, ela, na verdade, frutifica para a glória do reino de Deus. E na aula de hoje nós iremos continuar a sequência do estudo do Evangelho de Mateus. Hoje entraremos no capítulo 11 e eu gostaria de convidar você a participar desse estudo acompanhando junto com a sua Bíblia e também junto com o seu PDF que lhe foi enviado, para que você possa absorver o melhor, e a sua vida ser edificada de uma forma mais abrangente, tá bom? Então vamos lá, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, diz assim: Jesus prega nas cidades. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então veja que Jesus, após dar instruções aos 12 discípulos, ele mesmo tratou de dar o exemplo e foi pregar nas cidades, ensinar, operar a manifestação do seu poder, curando enfermos, expelindo demônios, ressuscitando mortos. Tudo aquilo que ele havia ensinado para os discípulos que eles deveriam fazer, ele próprio fez. E isso é um ensinamento profundo, porque Jesus, ele não aprova quando a gente fala uma coisa e vive outra. O reino dos céus não sustenta a vida de uma pessoa que vive o contrário daquilo que prega. O cristão, ele deve viver o que prega e somente pregar o que vive. Por isso Jesus, ele foi o primeiro a dar o exemplo. Da mesma forma, ele fez ao se batizar nas águas, lembra? Nós falamos sobre isso. Ele foi até João Batista para que João o batizasse nas águas do Rio Jordão, para mostrar o exemplo. Se bem que ele mesmo não precisava ser batizado, uma vez que o sentido do batismo é sepultar a vida de pecados, a velha natureza, sepultar o passado pecaminoso. E ele, Jesus, jamais pecou. Não teria necessidade de se batizar. E o próprio João Batista, ele afirma isso. Quando diz, eu é que devo ser batizado por ti e você vem a mim, a resposta de Jesus foi contundente. Ele disse, por enquanto é necessário que seja assim. Por enquanto é necessário que façamos dessa forma. Porque Jesus, ele quer sempre nos mostrar a maneira ideal de se agradar a Deus e se fazer a sua vontade. E uma delas é praticar o que pregamos e pregar exatamente o que vivemos. Não pode haver uma incongruência entre o que falamos e como nos comportamos. No versículo 2, diz o texto que João envia mensageiros a Jesus. E diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem,
Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, o que Jesus manda responder a João? Os sinais, os frutos. A árvore é conhecida pelos frutos. Como poderia ser identificado o Messias? Pelos frutos. Por isso que Jesus pediu para que os mensageiros dessem essa notícia a João. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Os sinais que comprovariam que Jesus é o Messias. E uma coisa muito interessante salta aos nossos olhos e nos chama a nossa atenção, quando Jesus diz que bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nós nunca podemos achar em Jesus motivo de tropeço. Como assim, pastor André? A Bíblia diz, o próprio Jesus ensina, que é inevitável que venham os escândalos. É inevitável. Jesus disse que haveria o escândalo. Quer dizer, ele escolheu 12 e um dos 12 era o ladrão, o traidor e ladrão. Quer dizer, o escândalo estava ali. E por que Deus colocou isso ali? Para nos mostrar que haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós jamais podemos abandonar a fé e o caminho. Porque muitas pessoas acabam abandonando a fé e o caminho. Nos dias atuais, muitas pessoas elas deixam de buscar a Jesus na igreja, elas deixam de frequentar cultos, elas deixam de apresentar a Deus seu louvor, sua adoração, junto na comunhão com os outros irmãos, justificando os escândalos. Ah, mas porque fizeram isso é errado, fizeram aquilo errado, um líder tal fez isso, outra pessoa fez aquilo, estou decepcionado com as igrejas, não acredito mais em igreja. Quantas pessoas não têm essa retórica? Eu não aceito mais em igreja porque é isso ou aquilo outro. Na verdade, essas pessoas estão encontrando em Jesus motivo de escândalo, motivo de tropeço. E nós temos que manter os nossos olhos fixos nele. Os escândalos virão, mas nós temos que permanecer. As decepções surgirão, mas nós temos que permanecer. Porque, na verdade, nosso compromisso é com ele. Nosso compromisso é com Jesus. Independentemente do que as pessoas façam e do que aconteça, nós temos que permanecer em Jesus, seguindo Jesus, mantendo a comunhão com Cristo e um com os outros. Nunca se esqueça, o símbolo da comunhão com Deus é a cruz. O sentido da nossa comunhão com Cristo é a cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, toma a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? A cruz é a comunhão com Deus e com o próximo. A haste vertical é a nossa comunhão com Deus. A haste horizontal é a nossa comunhão um com os outros. Se não temos comunhão um com os outros, não tem cruz. Tem uma estaca. E é o que as pessoas hoje em dia falam. Eu não preciso de igreja, eu fico em casa. Em casa eu tenho comunhão com Deus. Uma estaca. A haste vertical. Mas a haste horizontal está ausente, não há cruz. Não está sendo tomada a cruz. E talvez por conta do escândalo, estão encontrando em Cristo motivo de tropeço. Então nós não podemos perder essa visão, perder esse foco, porque o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é o céu, nosso alvo é a eternidade, a vida eterna. Então as coisas que acontecem nesse mundo não podem nos remover dos nossos lugares espirituais. No versículo 7, Jesus dá testemunho de João. Ele diz assim: Então
Em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo, a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios. Mas para que saístes? Para ver o profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu vos envio, diante da sua face, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e somente os que se esforçam é que se apoderam dele. Então Jesus está falando aqui a respeito do caráter de João, da missão de João. Ele pergunta para as pessoas que estavam vindo, para ouvi-lo, as pessoas que vinham ouvir as mensagens, a pregação de João. Ele disse: vocês saíram para ver o que é um caniço agitado pelo vento? Quer dizer, um caniço é um símbolo, de destruição, símbolo um símbolo de algo que foi destruído, algo que foi arrasado. A imagem de João, eu estou tentando encontrar o termo certo, mas é porque a imagem de João é a imagem de alguém destituído da glória do mundo. Então, o caniço representa isso, alguém que foi destituído, algo que foi decomposto. A Bíblia diz que João, ele se vestia de pele de animais, ele se alimentava de mel silvestre, comia gafanhotos e morava em covas debaixo da terra, não tinha casa, ele morava debaixo de covas. Ou seja, é representação do caniço, algo que foi destruído, algo que foi dilacerado, desconstituído. E por que isso? Porque essa é a imagem que Deus constitui para aquele que é enviado a anunciar a sua mensagem, que são as boas novas. E ele diz que se vocês vieram buscar por um profeta, eu digo que ele é muito mais do que um profeta, dos nascidos de mulher, não há ninguém que seja maior do que João Batista, ele diz no versículo 11. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, porque recebeu uma missão muito nobre, muito especial, dada por Deus, sendo que mais tarde ele vai revelar isso. João Batista é Elias, que retornou. Não podemos dizer que reencarnou, porque Elias não desencarnou, Então muitas pessoas falam, o João Batista é a reencarnação de Elias. Não, isso é errado, porque Elias não desencarnou, ele foi arrebatado, ele foi tomado, o corpo dele foi levado numa carruagem de fogo. Mas ele é Elias que volta na função de João Batista para pregoar e preparar o caminho de Jesus, Ele é a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Ele ainda diz assim: vocês estão procurando um homem de roupas finas? Quer dizer, João não era essa pessoa. João não era aquela pessoa ilustre, considerada pela sociedade, considerado pelo mundo. Isso é um detalhe muito importante que você precisa entender. As coisas do reino de Deus, elas são desconsideradas no mundo. As coisas espirituais são desprezadas pelo mundo. O mundo, tem até uma palavra em 1 Coríntios que diz
que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras. E elas se discernem espiritualmente. Isso mostra, então, a disparidade, a diferença entre as coisas desse mundo e as coisas de Deus. As coisas de Deus são desprezadas pelo homem, desprezadas pelo mundo. As coisas do reino de Deus não são bem-vindas para esse mundo. E somente aqueles que são escolhidos, chamados e escolhidos por Jesus, é que valorizam as coisas espirituais. Por exemplo, um estudo bíblico como esse, rico em uma mensagem salvífica, rico em uma mensagem edificante, é desprezado pelas pessoas desse mundo. As pessoas não têm nem prazer de ler a Bíblia, quanto mais estudá-la, como nós estamos fazendo aqui. Então esse é o caráter que Jesus quer apresentar sobre João Batista. Um homem que tem valor no reino dos céus, mas no reino deste mundo ele é desprezível, como um caniço. No verso 13 diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quiseres reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Está vendo o que nós estávamos falando? João é Elias. Não reencarnado, porque Elias não desencarnou. Elias não morreu. Foi arrebatado numa carruagem de fogo. Mas ele é Elias que retorna para cumprir uma missão. E aqui cabe um outro ensinamento muito, muito profundo. Se você ler a história de Elias, né, está escrito lá no livro de Reis, a história de Elias, a saga de Elias, o ministério de Elias. Elias, ele realiza grandes milagres, né? Ele multiplica, né, a farinha da viúva de Sarepta, a farinha não acabou, o azeite não faltou. Ele ressuscita o filho dela. Depois Elias faz o desafio no Monte Carmelo. O fogo desce, consome o holocausto, ele mata os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo. Quando ele desce do Monte Carmelo, ele recebe uma ameaça da Jezabel. A Jezabel falou que iria ter a cabeça dele numa bandeja. E isso faz com que Elias fuja para salvar sua vida, desesperado, foge. Olha que coisa engraçada, paradoxal, né? Ele venceu 850 homens num desafio ali. Quem respondesse por fogo era Deus e aquele que não respondesse, os seus representantes seriam mortos ao fio da espada. Ele não teve medo da própria vida, ele encarou, ele tinha certeza que Deus ia responder, ele tem certeza que Deus é o único Senhor, que o Senhor é o único Deus, perdão. Mas quando recebe a ameaça de uma mulher que diz assim, faça-me os deuses o que quiser, se eu não tiver a cabeça dele numa bandeja, ele entra em desespero, um medo profundo toma conta do coração dele e ele foge. E quando ele foge, Deus vai atrás dele, tenta animá-lo, ele não aceita, ele continua ali, fugindo. E Deus decide então tomá-lo. Mas envia de volta. Por quê? Porque no céu não haverão covardes. O céu não é lugar para covardes. Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos ter medo. A Bíblia fala 366 vezes a frase, não temas. Porque Deus não quer que nós tenhamos medo. Sabe por quê? Porque o que você mais teme é o que te sobrevém. Aquilo que você mais tem medo é o que te sobrevém. E o que você tem medo? Você tem medo do quê? Porque o que a gente tem medo é o que vem sobre nós. Nós não podemos ter medo. Nós temos que confiar em Deus e estar seguros nele, porque ele é fiel e nos guarda. Então Deus envia João novamente. Elias vem no formato de João. E como que João morre? Nesse momento aqui que nós estamos lendo,
João estava no cárcere e João morre degolado, com a cabeça dele numa bandeja de prata. Porque mais à frente vamos ler, quando o rei Herodes ele fez uma festa, aniversário da sua sobrinha, da filha de seu irmão com Herodite, que ele tinha um caso com ela, ele tinha um caso com a mulher do seu próprio irmão. Então a filha dessa mulher, sua sobrinha, fez aniversário, ele fez uma comemoração e falou para a menina que ele podia pedir o que ela quisesse. Então a mãe dela, a Herodite, falou para a filha: peça a cabeça de João numa bandeja, porque João pregava o pecado deles, pregava que estava errado o irmão possuir a esposa do próprio irmão. Isso incomodava muito. Na verdade, é por isso que o Evangelho incomoda, porque nós, quando pregamos o Evangelho, anunciamos o que é pecado, anunciamos o que não agrada a Deus. E muitas pessoas ficam incomodadas porque elas querem continuar vivendo em uma fantasia de que, mesmo vivendo em pecados, elas têm Deus no coração. E não é verdade. Porque a amizade do mundo é inimizade com Deus. Quem se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quem faz aliança com o pecado se constitui inimigo de Deus. Quem é vencido pelo pecado se torna escravo do pecado e não amigo de Deus. Então, quando nós anunciamos o Evangelho, anunciamos a vontade de Deus, anunciamos o que é errado, muitas pessoas que estão no erro, elas passam a nos odiar. Passam a nos odiar. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, de você estar no meio da noite, na madrugada, tudo escuro, que alguém entra no seu quarto, acende a luz. Não te dá uma raiva? Não te incomoda? Alguém já teve uma experiência como essa, de acordar com raiva? Apague essa luz. Então a luz incomoda quem está na escuridão. A luz incomoda quem está nas trevas. A luz incomoda quem está dormindo no sono da morte, no sono do pecado. E quando João anunciava o pecado de Herodes, que possuía a mulher de seu irmão, cresceu dentro deles um ódio, por isso Herodes o prendeu. E na ocasião da festa da filha de Herodite, ele degolou e entregou a cabeça de João Batista numa bandeja. Exatamente como Elias tinha fugido com medo de que a Jezabel o fizesse com ele. Você percebe que você tem medo, acaba te acontecendo? E por que Deus envia Elias em forma de João? Porque no céu não haverão covardes. O céu é lugar para quem tem coragem de assumir sua fé em Jesus. Assumir para o mundo que você é de Jesus, que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Continuando o texto, diz assim no versículo 14: e se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não prancheastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizia: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e diz: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que essa geração, ela ouve a mensagem e não reage. Ela ouve a pregação e não reage. É como meninos que tocam flautas e se queixam. Vocês não dançam. É como alguém que entoa lamentações e as pessoas não choram. É assim que Jesus está dizendo. Essa geração ouve, mas não se converte. Ouve, mas não se arrepende. Ouve, mas não toma atitudes de se transformar. E justificam isso. E justificam os seus erros, sua inércia espiritual, culpando, né? Lembra que o versículo 6 diz: bem-aventurado que não acha em mim motivo de tropeço, não acha
desculpa, razões para abandoná-lo, ele diz exatamente isso aqui. João não comia nem bebia, porque João se alimentava de mel e gafanhoto. Ele dizia, João tem demônio. A gente não dá ouvidos a ele porque tem demônio. E Jesus, que come e bebe, ele diz, aí, tá vendo aí, um glutão, bebedor de vinho, que é amigo de publicano, sempre encontrando um problema. É o que as pessoas fazem hoje. Ah, eu não vou na igreja não, porque pastor é tudo ladrão. Pastor só quer dinheiro. Pastor só quer se aproveitar das pessoas mais humildes e desinstruídas. Quer dizer, estão colocando um motivo de escândalo, um motivo de impedimento de ir até Jesus. Assim fizeram com Jesus, assim fazem hoje. Para justificar a inércia, não sair da onde estão, não virem para a luz e serem salvos, eles tentam desclassificar quem prega a mensagem. E por isso Jesus começou a dizer, ai das cidades impenitentes. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Olha só, Jesus foi nessas cidades, pregou, evangelizou, manifestou milagres, curou enfermos, libertou pessoas possessas de demônios, fez milagres, ressuscitou mortos, mesmo assim, aquelas cidades não se arrependeram. E aí ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Jesus está dizendo assim, olha, se eu fizesse o que eu fiz com vocês na cidade dos gentios, eles teriam se arrependido, mas vocês não se arrependem. E nós precisamos prestar muita atenção e estar com o coração atento. Por quê? Porque nós estamos recebendo de Jesus um tesouro muito, muito valioso, que nos chama a uma comunhão profunda com Deus. E que essa comunhão, ela necessita de um arrependimento dos pecados, arrependimento das coisas erradas, arrependimento da vida promíscua, arrependimento da vida de luxúrias, de lascívias, de concupiscências. Jesus está nos chamando a nos arrepender, meus irmãos. Jesus quer que o teu coração se arrependa. Não tem como você seguir Jesus praticando as coisas que ele odeia. Não tem como você ter a salvação da tua alma se você mantém-se escravo dos seus desejos e pecados. Jesus pregou nessas cidades, fez sinais, fez milagres. Não foi suficiente para que ele se arrependesse. Ele disse, olha, se eu tivesse falado isso em outras cidades, eles teriam se arrependido. Mas como vocês não se arrependeram, terá menos rigor para essas cidades do que para vocês no dia do juízo. Porque um dia todos nós, cada um de nós, iremos prestar contas com Deus. Cada um de nós estaremos ali para prestar contas do que fizemos e também do que não fizemos, que aqui no caso, se arrepender no pó, nas cinzas, com pano de saco. Isso significa se arrepender de fundo da alma e nos converter a Ele. O versículo 23 diz, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Uma coisa que você não pode perder de vistas é que haverá o dia do juízo.
E o que é, pastor André, o dia do juízo? O dia do acerto de contas. O dia em que cada um de nós iremos acertar contas com Deus de tudo, daquilo que fizemos ou não fizemos, de acordo com a vontade dele. É onde nós iremos ser julgados. Mas Deus nos chama ao arrependimento para que sejamos salvos desse dia e justificados por Cristo nesse dia. Mas é preciso que nós nos arrependamos dos nossos delitos e pecados e nos voltemos a Cristo, enquanto é tempo. Versículo 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios, instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha, Jesus escolheu se revelar aos humildes. Jesus quer revelar o reino de Deus ao coração humilde, aquele coração que recebe a mensagem, que recebe a palavra, que aceita Jesus, que aceita o ensinamento de Jesus. As pessoas são muito orgulhosas porque elas dizem: não, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Isso que está sendo pregado eu não aceito, eu não concordo, eu não acho certo. Essa falta de humildade te exclui da revelação de quem é Deus ao seu coração. Porque é Jesus quem revela o Pai ao nosso coração. É Jesus quem revela Deus ao nosso coração. As pessoas têm procurado Deus na natureza. As pessoas têm procurado Deus por todas as partes. De fato, a natureza é uma obra magnífica, muito linda, muito bela, mas não é Deus. Deus não está ali. Como não, pastor? Não, Deus não está ali. Deus está no coração daqueles que humildemente recebem os ensinamentos de Jesus e é por Jesus revelado. Enquanto as pessoas não aceitarem Jesus, elas não vão encontrar a Deus por onde elas procuram. Porque Deus se encontra através da revelação de Jesus. Ele diz, ele agradece a Deus porque ocultastes essas coisas, essas revelações aos sábios e os instruídos, que na arrogância do seu conhecimento, na arrogância da sua instrução, na sua erudição, desprezam o Evangelho de Jesus, o ensinamento de Cristo. Quem despreza a Cristo, despreza a Deus. Quem despreza os mandamentos de Cristo, despreza a Deus. E não conhece a Deus. Se você, meu amigo, minha amiga, deseja conhecer a Deus, você precisa aceitar o ensinamento de Jesus como ele é, como está escrito, para que você tenha vida em si mesmo. E no versículo 28, o texto sagrado, ele finaliza dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida até ir até ele. Engraçado que como que o mundo é, né? O mundo, ele deturpa a palavra de Deus. As pessoas dizem assim: Jesus diz, vinde a mim como estais. Não, o convite não é esse. Eles falam isso porque assim, Jesus me aceita do jeito que eu sou, fazendo as coisas que eu faço. Não, Jesus não nos aceita fazendo o que desagrada a Deus. O que Jesus diz é: vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Cansado de quê, pastor? Cansado dessa vida, cansado de tanta tristeza, cansado de tanto correr atrás de uma felicidade que nunca se encontra.
cansado de lutar, lutar, lutar e não chegar a lugar algum, cansado de sofrer, cansado de tanta dor, cansado da solidão, cansado de ser infeliz. E Jesus chama a todos que estão cansados e sobrecarregados para receber o seu alívio. Mas para receber esse alívio, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que tomar sobre ela, sobre si, o jugo de Jesus e aprender de Jesus. Qual é o jugo de Jesus? É o mandamento. São os ensinamentos, as leis, os estatutos, aonde diz para nós nos despirmos das coisas desse mundo e nos revestirmos das coisas do alto, do céu, espirituais. Você precisa se revestir das coisas espirituais. E ele diz que esse jugo é suave e o fardo dele é leve. Não se compara a essa vida de sofrimento, de angústia que se tem quando a pessoa não aceita a Cristo em seu coração. E diga-se de passagem, aceitar a Cristo não é aceitar a pessoa de Jesus. Aceitar a Cristo é aceitar os seus ensinamentos. Porque quem somos nós para aceitar a Cristo? É Cristo que tem que nos aceitar. Mas é nesse sentido da palavra, do termo, aceitar os ensinamentos de Jesus, aceitar a vontade de Jesus para nossas vidas. Porque a gente sempre acha que tem um plano melhor. A gente sempre acha que o nosso caminho é melhor, que do nosso jeito vai ser melhor. Então, meus irmãos, entenda isso. O Espírito Santo está falando ao nosso coração porque quer o nosso bem. Eis aqui o convite. Vinde a mim. Hoje, agora, nesse momento, você pode ter a revelação de Jesus Cristo no seu coração. Deus quer se revelar a você, como um pai que se revela ao filho. Ele quer se revelar ao seu coração e tirar do teu coração o peso, o fardo, o cansaço, a sobrecarga que você tem trazido sobre a tua vida há muitos e muitos anos. Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer te dar um futuro novo e fazer morada no seu coração e te fazer conhecido por Deus e conhecer a Deus também. Se é uma decisão que você precisa tomar, se é que você não tomou, é uma decisão que você precisa tomar o mais rápido possível para que o reino dos céus, o reino de Deus, ele se manifeste com toda a sua glória na sua vida. Jesus, ele quer isso. Jesus quer se mostrar forte. Jesus quer se mostrar vivo. Jesus quer se mostrar poderoso na sua vida. E em todos os sentidos. Na sua saúde, família, casamento, finança, vida profissional, vida espiritual, em todas as áreas. Ele quer refletir a luz do Espírito Santo, a luz de Jesus, através de você e principalmente em você. Que o seu coração seja uma terra boa, fértil, para receber essa semente, porque essa semente é poderosa para frutificar a glória de Deus na sua vida. Tenha certeza de que é o desejo do coração de Deus para a tua vida e para você. Nós vamos ficando por aqui no nosso capítulo 11. Semana que vem estaremos de volta para continuarmos no capítulo 12. Lembrando você que é um capítulo por semana, cada semana um capítulo, a não ser quando o capítulo é muito extenso, a gente divide em duas partes para melhor assimilação e aprendizado. Mas toda semana, um capítulo, uma reflexão, um ensinamento, um estudo, que nós vamos percorrer toda a Bíblia. Estamos só no comecinho. Ainda estamos no Evangelho de Mateus. Iremos percorrer todos os livros do Novo Testamento e depois iremos continuar pelos livros do Antigo Testamento. Tenho certeza que
esse estudo bíblico, esse curso bíblico trará uma edificação poderosa para a sua vida espiritual, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Eu aguardo a todos no nosso próximo encontro. Fique com Deus, até lá.